Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos momentos talvez mais crus e humanamente intensos de toda a narrativa bíblica, a oração de Jesus no Getsêmani. É um momento de uma angústia profunda, mas também de uma submissão e de uma força espiritual que revela um coração do seu propósito. Bom, vamos começar direto com estas palavras que são fortíssimas, né? Essa oração resume todo o conflito central. De um lado, a gente tem o desejo humano de evitar uma dor que é inimaginável. Do outro, uma submissão total a uma vontade maior. É exatamente aqui que a tensão de toda a história chega no seu ponto máximo. Para a gente conseguir entender a profundidade do que está acontecendo, primeiro a gente precisa se localizar. A cena toda se passa em um lugar que era bem familiar para Jesus e seus discípulos, o Monte das Oliveiras. Um cenário que, aliás, se torna cada vez mais importante nos seus últimos dias. E olha que interessante, os diferentes evangelhos se referem a esse lugar de maneiras um pouquinho diferentes. Lucas chama de Monte das Oliveiras. Mateus já é mais específico. Ele diz que era um lugar chamado Getsêmani, que ficava lá. E João descreve de um jeito mais simples, como um horto, um jardim. No fim das contas, são nomes diferentes para o mesmo palco sagrado onde esse drama todo vai se desenrolar. Assim que eles chegam, a primeira atitude de Jesus é notável. Ele não foca logo de cara em si mesmo, sabe? Ele se volta para instruir seus companheiros mais próximos. E com isso, ele já deixa bem claro o que estava por vir. E o conselho dele é esse. Veja bem, não é um pedido genérico, um orem por mim. É um comando bem específico. Peçam proteção a Deus naquela hora tão crítica que se aproximava. Jesus sabia que a fé deles ia ser testada de um jeito que nunca tinha sido antes. Isso aqui mostra de uma forma brilhante a integridade de Jesus. Ele não só dá o conselho, ele vive aquilo. Ele se afasta um pouquinho, uma distância descrita como um tiro de pedra, ou seja, alguns metros só, para fazer exatamente o que ele pediu aos seus discípulos. Ele mesmo se prepara em oração para a batalha espiritual. Vamos agora para o centro da oração dele, a parte que revela a profundidade da sua agonia. É aqui que a gente encontra aquela metáfora tão poderosa do cálice. Então, o ponto crucial é este. O cálice não é o copo de verdade. É uma imagem muito simbólica. Naquele momento, Jesus não estava agonizando só por causa da morte física, mas pela perspectiva de ter que suportar o peso do julgamento divino contra o pecado da humanidade. E essa simbologia não surge do nada. Como a gente pode ver aqui, o cálice da ira é uma figura de linguagem que aparece bastante nas escrituras hebraicas, usada por profetas e salmistas para descrever o juízo divino. Isso dá um peso teológico gigantesco para a oração de Jesus. Certo. Se a oração foi tão intensa, como foi que Deus respondeu? Pois é, a resposta que veio do céu talvez não seja a que a maioria das pessoas esperaria. A resposta não foi remover o cálice. Não foi evitar o sofrimento. A resposta foi um reforço. Foi enviar um auxílio celestial para fortalecê-lo, para que ele pudesse suportar o que estava por vir. A aprovação não foi retirada, mas a força para enfrentá-la foi providenciada. E essa aqui é, talvez, a lição mais universal de toda essa passagem, que a resposta à oração nem sempre é a remoção do problema. Às vezes, a resposta é o fortalecimento do nosso espírito para que a gente consiga atravessar o problema. É uma mudança de perspectiva sobre como a ajuda divina funciona. Isso nos leva a uma das imagens mais chocantes da cena, uma que gera muita curiosidade. Afinal, a agonia foi tão grande que ele literalmente suou sangue. Então, o texto original usa uma comparação. O suor se tornou como grandes gotas de sangue. Isso não diminui em nada a intensidade do momento. Pelo contrário, usa uma imagem poderosíssima para descrever uma reação física extrema a uma angústia emocional e espiritual que a gente mal consegue imaginar. Agora vamos mudar o foco por um instante. Enquanto Jesus está nesse estado de oração agonizante, o que está acontecendo com os discípulos que ele pediu para vigiar e orar com ele? O contraste é chocante. Primeiro, vamos só reforçar o estado de Jesus. A aflição não o paralisa. Na verdade, ela o impulsiona a orar com ainda mais fervor. A pressão intensifica a sua conexão com o Pai. E aí, vem o contraste. Ele se levanta, volta para os seus amigos mais próximos, talvez buscando algum apoio, e os encontra dormindo. É um momento de uma solidão humana profunda. A fonte nos explica que eles não dormiram por indiferença ou preguiça, mas de tristeza. A dor emocional e o cansaço dominaram eles de um jeito que o corpo simplesmente desligou.
Apesar de ser compreensível, a consequência foi bem clara. Eles perderam um tempo precioso de preparação espiritual. A cena vai se encaminhando para o fim. Jesus volta aos discípulos com uma última e urgente mensagem porque o momento da traição estava cada vez mais perto. Perceba que ele repete exatamente o seu comando inicial. É como um eco, uma última chance. A janela de tempo para se preparar através da oração estava se fechando. A tentação que ele os alertou para evitar já estava batendo na porta. E assim a gente termina. A oração no Getsemane não é só uma história de sofrimento. É um estudo profundo sobre submissão, sobre a natureza da força divina e a fragilidade humana. E nos deixa com uma questão para refletir. Como um momento de aparente fraqueza e angústia total pode se tornar a maior demonstração de força da história?